a crucificação, a morte na cruz, de uma maneira sem respaldo, de uma maneira pela qual chamou a atenção de muitos, porque em Jesus não encontrava-se nenhum crime. Mas nós sabemos que por trás de todo o cenário, de tudo que estava acontecendo, havia um propósito, havia um plano maior, o plano de Deus. E onde começa isso? Isso começa em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. A primeira profecia messiânica está no livro do Gênesis, quando, após o pecado de Adão e Eva, e a consequência do pecado, onde Deus promete que através do fruto do ventre da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Sabe onde ele pisou a cabeça da serpente? Na cruz do Calvário. Quando Jesus vai para a cruz do Calvário, sem pecado, sem transgressão, mas cumprindo aquilo que do Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, todos nós conhecemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que envia o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ali se cumpre o amor universal de Deus, de um Deus que ama o homem, de um Deus que criou o homem como sendo a sua obra-prima. Este é o cenário que envolve a crucificação. Embora tenha dor, embora tenha choro, embora tenha o sangue de Jesus, tem amor. Amor de Deus por mim e por você. Amor incondicional. Nessa terra não se acharia amor semelhante a esse. Por isso, este amor é o amor ágape. E só pode sentir o amor ágape quem tem o amor de Deus na sua vida, que é o amor genuíno, é o DNA de Deus. A cruz foi a maior demonstração do amor de Deus, onde o Filho unigênito, Jesus Cristo, vai à cruz. E o cenário era de morte. Até Jesus chegar no Calvário, o Gólgota era um lugar apenas de morte. Mas veja que hoje nós podemos dizer que para nós a cruz vazia não significa mais a morte, mas a cruz vazia para nós hoje cristãos significa vida e a vida eterna. Foi exatamente nesse contexto que a cabeça da serpente é pisada, enquanto talvez a expectativa era que acabou, não deu certo o plano de Deus para salvar o homem do seu pecado. Na sexta-feira, de meio-dia às 3 horas da tarde, as trevas tomaram conta da terra. Mas no domingo pela manhã, a vida veio com poder e glória, porque Jesus ressuscitou. E ali estava de vez por todas a morte vencida. O aguilhão da morte agora está estourado, porque agora todo o poder e toda a autoridade em Jesus Cristo. Por isso o texto bíblico vai dizer que não há nome sobre esse nome. Esse é o nome que está sobre todos os nomes, é Jesus Cristo. O Monte da Caveira, o Gólgota, tem 2 momentos. Um antes de Jesus e o depois. Porque lá foi o cenário onde o Deus Filho morreu, levando sobre si os nossos pecados. Eu não sei se você consegue imaginar isso, eu não sei se você consegue entender isso, mas a cruz, a morte e a ressurreição de Jesus é Deus falando para mim e para você:
eu amo você e eu posso transformar a sua vida pelo sangue que foi derramado na cruz. Só faz sentido a cruz quando eu entendo que sou pecador. Só faz sentido a cruz quando eu entendo que eu preciso dela. No sentido indireto, eu preciso de Jesus. A cruz, ela não foi planejada para Hollywood. Embora ela esteja, a cruz, ela não foi projetada para que houvesse um dia no calendário, uma festa ou uma celebração da Páscoa. A cruz existiu para que eu e você pudéssemos nos colocar no nosso lugar, da nossa prepotência, do nosso orgulho, da nossa vaidade, para olhar para Deus Filho. O texto de Filipenses vai dizer que ele não usurpou ser igual a Deus, mas ele se fez homem para morrer em nosso lugar. Esse é o sentido de tudo aquilo que Jesus passou. Nós chamamos de paixão de Cristo, que envolve morte e ressurreição, todo o sacrifício de Jesus, tudo aquilo que Jesus passou na sua última semana de vida, só tem algum sentido quando eu me coloco diante do Senhor. As datas comemorativas no calendário não têm poder algum para transformar a minha vida e a sua vida. Mas quando eu reconheço que foi por minha vida, foi por amor à minha vida, começa a fazer sentido eu estar hoje aqui. Por que você está aqui hoje? Qual o sentido da sua vida? Você poderia estar no shopping, você poderia estar vendo um jogo, você poderia estar vendo um filme, você poderia estar fazendo um monte de coisa, mas você está aqui hoje para celebrar aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória, e o nome dele é Jesus Cristo, o Senhor. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, a parte B do versículo diz que Cristo é a nossa Páscoa. O texto diz que ele foi sacrificado por nós. A parte B do versículo. Cristo é a nossa Páscoa, ele foi sacrificado por nós. E aí a gente vai caminhando da cruz para a ressurreição. A Páscoa, ela já existia, a Páscoa judaica. A Páscoa judaica era celebrada, ou ainda é celebrada, pela libertação do Egito. E qual é o símbolo da Páscoa judaica? O sangue do Cordeiro, que foi, naquele contexto de Êxodo capítulo 12, quando 10 pragas chegam ao Egito, e na última praga, passaria o anjo da morte e mataria os primogênitos do Egito. Mas Deus fala para o povo de Israel para preparar a Páscoa. Ali começa a Páscoa, no seu sentido tipificando aquilo que seria a cruz, aquilo que seria Jesus. Veja que na Páscoa judaica matava-se o cordeiro. E o sangue do cordeiro, naquela ocasião, aspergido nos umbrais das portas, iriam impedir do anjo da morte de passar naquela casa. Mas onde não houvesse aquele sangue, o anjo da morte passaria e mataria o primogênito. E assim aconteceu lá no Egito. E você pode ver esse contexto no capítulo 12 de Êxodo. De maneira que a Páscoa do judeu apontava exatamente para a nossa Páscoa. Veja o que João Batista vai dizer quando Jesus se aproxima: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
o profeta João Batista reconhecendo e declarando que agora sim haverá um cordeiro perfeito e único. Eu e você não precisamos mais matar o cordeiro, porque o cordeiro foi para a cruz do Calvário no Gólgota, e o nome dele é Jesus. Enquanto a Páscoa judaica aponta para a cruz e para o sacrifício de Jesus, e tem o símbolo do sangue, onde aquelas casas que o sangue era aspergido, o anjo da morte não entraria nela. Na Páscoa cristã, Jesus é esse cordeiro, ele é perfeito e ele é definitivo. E sabe o que acontece? Agora o sangue de Jesus, ele é aquele que vai nos purificar do nosso pecado. Ele que nos liberta do pecado e da morte. Então a Páscoa é sobre a cruz vazia e o sepulcro vazio. Essa é a Páscoa cristã, sobre a cruz vazia e o sepulcro vazio. Porque até então, só a cruz ficaria, e daí? Mas não só a cruz. E hoje eu estou com uma ilustração perfeita aqui. O sepulcro. Você sabia que isso aqui é um sepulcro, né? Foi preparado com muito carinho, artistas profissionais, né? Eles chegaram para ver o corpo de Jesus. Cadê o criador aqui do... Jaqueline? Pode mover a pedra aqui? Eles moveram a pedra. Não acharam o corpo de Jesus, porque ele ressuscitou. Ele está vivo. Mas como assim, pastor? Sim, ele está vivo. Ele está vivo e ele está recebendo o seu louvor e a sua adoração hoje. Ele é o Filho unigênito de Deus. Ele é a nossa Páscoa. O sacrifício dele foi por nós. Cruz vazia, sepulcro vazio, é a nossa Páscoa. É a nossa Páscoa. E por isso hoje nós podemos dizer que o sangue do Cordeiro é o sangue que nos purifica de todo o pecado. A Páscoa hoje, de fato, representa para nós substituição. Em Êxodo capítulo 12, versículo 5 e 7, nós vamos ver que o cordeiro morria no lugar do primogênito. Matava-se o cordeiro, aspergia o sangue para preservar o primogênito. Mas hoje, Cristo morreu em nosso lugar. E é o sangue de Jesus que nos purifica, nos guarda, nos lava do nosso pecado. A Páscoa é de fato substituição. Ele morreu em nosso lugar. Êxodo capítulo 12, versículos 5 e 7. Joga para a gente rapidamente. Êxodo capítulo 12, versículos 5 e 7. Tanto do judeu quanto a Páscoa cristã fala sobre substituição. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e guardareis até o 14º dia deste mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, poluão em ambas as ombreiras e nas vergas da porta, nas casas em quem o comerem. Só até aí. Só até aí. Isaías capítulo 53, versículo 5. Isaías 53, versículo 5. Agora está apontando para Jesus. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Sabe de quem o profeta Isaías estava falando? De Jesus Cristo. É sobre Jesus. É sobre Jesus que o profeta Isaías está nos chamando a atenção. Ele morreu em nosso lugar. Ele não merecia.
não havia pecados, não havia transgressão, mas ele se entregou em nosso lugar. A Páscoa do judeu nos apresenta sangue no sacrifício do cordeiro. Mas veja o que diz Hebreus capítulo 9, versículo 22. Hebreus capítulo 9, versículo 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Nós temos aqui a tipologia, a tipificação de todo o sacrifício do Antigo Testamento, apontando para a cruz do Calvário. Esta é a nossa Páscoa. Uma Páscoa que teve derramamento de... O sangue de Jesus foi derramado por mim e por você. Talvez eu e você, em alguns momentos, nos esqueçamos disso. Talvez eu e você, em alguns momentos, estamos mais preocupados com o que nós queremos, ou pensamos, ou planejamos, e pulamos uma etapa importante da nossa história. Eu e você, sem Jesus, somos como aqueles primogênitos, sem o sangue protetor. Sem Jesus, não há perdão de pecados. A Páscoa é a ressurreição. O sepulcro vazio é a prova de que a morte foi vencida. Não servimos a um Cristo morto, mas a um Cristo vivo e que nos traz esperança. Outra coisa que está em destaque: quanto mais você se relaciona com Jesus, quanto mais você vive uma vida em Cristo Jesus, mais esperança você tem. Quanto mais você entrega a sua vida a Cristo, quanto mais você busca conhecer quem Ele é, quanto mais você busca entender o plano de Jesus para a sua vida, mais esperança você tem. Porque a sua confiança está no Senhor. Nós vivemos um caos, irmãos, de pessoas passando por momentos conturbados, e que não dormem, e que não têm coragem para enfrentar os desafios. Pessoas que estão sendo, todos os dias, vivendo embates e guerras em todas as áreas. Deixa eu dizer para você uma coisa: há um Jesus que diz a palavra do Senhor que é a nossa esperança, e é a esperança da glória. Sabe o que é você deitar a sua noite e entender que o seu nome está escrito no livro da vida? Não tem bem maior do que esse. Não tem nada mais precioso do que isso. De você ter a convicção de quem você é em Cristo Jesus e do que Jesus pode fazer na sua vida. O mundo está de mal a pior, meu irmão. O mundo está de mal a pior. Nós temos hoje situações das mais diversas acontecendo. Há uma crise global, econômica, há uma crise global de segurança, há crises no mundo inteiro, há doenças, enfermidades, cada dia uma coisa nova. Mas quando nós sabemos que Jesus Cristo é a nossa esperança, que a nossa vida não depende de homens, que a nossa vida não depende de leis humanas, embora obedecemos elas, a nossa fé está em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer claramente: Jesus é a esperança da glória, a nossa esperança está em Jesus. Dias melhores para nós em Jesus, porque mesmo em tempo de guerra, quando nós nos relacionamos com Jesus, nós podemos deitar a nossa cabeça e ter paz no coração, porque a nossa vida está em Cristo. E Ele venceu a morte, para que eu e você também possamos vencer a morte. A Bíblia fala de duas mortes: morte eterna e morte física. A morte física, todos passaremos até que Jesus venha, e segundo a escatologia cristã, se Jesus prometeu e virá, voltará para buscar o seu povo.
E quando Jesus voltar, aqueles que estão vivos serão arrebatados. A morte física, todos nós estamos sujeitos a ela. Agora, a morte eterna não. A morte eterna é uma escolha minha e tua. Deus nos concede livre-arbítrio. Embora o Espírito Santo de Deus nos traga consciência do nosso pecado, embora o Espírito Santo de Deus fale profundamente ao nosso coração, e nós temos consciência que nós somos pecadores, irmãos. O perigo do homem é quando ele acha que não é pecador. Pastor, tem gente assim? Tem. Eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal a ninguém, então eu tô bem. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23 para frente. Depois você localiza aí. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna. Faz sentido para você? Gólgota, cruz, sacrifício de Jesus, sepulcro vazio. Objetivo primário, que eu e você possamos um dia estar na eternidade com Ele. Ninguém pode tirar isso daqueles que creem em Jesus Cristo e que conheçam Jesus como o Senhor da sua vida. Ninguém pode tirar o teu nome do livro da vida. Ninguém pode tirar o teu nome do livro da vida, a não ser eu e você. Se nós negarmos a nossa fé em Cristo Jesus. A Páscoa remete a pensar sobre eternidade, sobre ressurreição, sobre vida. A pergunta não é se você entende sobre a história da Páscoa, e talvez a gente poderia falar de muitas questões históricas dos judeus, de toda a transição até chegar na nova aliança, que é a nossa Páscoa cristã. Mas a grande questão não é essa. Mas a grande questão é o seguinte: o sangue de Jesus está sobre a sua vida? No Antigo Testamento, o Egito ficou simbolizando um lugar de escravidão. Todas as vezes que você remete à história do povo de Israel e você vê o contexto do povo saindo do Egito, ali nós sabemos que o povo de Deus se tornou um povo escravo, sofrido, subjugado. Então, Deus liberta o povo da escravidão. Hoje, no nosso contexto, quando nós falamos saindo do Egito, nós também estamos falando de deixando o pecado, a escravidão do pecado. Deixar o pecado é caminhar em uma nova vida. Aí Jesus diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se nós vamos deixar o Egito, a terra do pecado, da escravidão, e vamos trilhar por um caminho que seja Jesus, é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Você está entendendo isso? Diga amém. A Páscoa é a oportunidade que nós temos para dizer: Senhor, eu não quero só conhecer a história da Páscoa, eu não quero só conhecer. E eu me lembro que quando eu assisti a Paixão de Cristo, eu tinha que ter um pacote de lenço do lado, né? A gente se emociona, a gente chora. Normal, é isso mesmo. A gente chora, a gente se emociona. Mas não é só por emoção, nós precisamos ter consciência do quanto nós precisamos de Jesus. Irmãos, ninguém, nem eu, nenhuma autoridade religiosa, ninguém chegará a Deus por outro caminho, senão por Jesus Cristo. Só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a vida. Então, para a gente concluir, se eu falo de Páscoa, se eu celebro Páscoa,
A Páscoa só é verdade na minha vida quando eu entrego a minha vida para Jesus. Quando eu digo, Jesus, não quero viver do meu jeito, não quero viver nas minhas condições. Eu sou pecador, mas eu quero viver segundo a sua vontade. Uma das coisas mais dramáticas da pregação do Evangelho, e a gente tem que ter essa consciência de que todas as vezes que a palavra de Deus ela é pregada, só faz sentido, porque a pregação ela não é um estudo bíblico. O estudo bíblico você vai procurar a escola bíblica dominical e você vai ter uma classe te esperando para você estudar e aprender da Bíblia. Mas a pregação, segundo a própria homilética, ela precisa ser uma palavra de aplicação na minha vida. Eu preciso ouvir a pregação do Evangelho e eu preciso aplicar essa palavra na minha vida. Senão, eu vou sair do culto, vou voltar para minha casa e nada vai acontecer na minha vida. Então, como pregador do Evangelho que sou, eu quero dizer para você, meu irmão, não importa quanto tempo de igreja você tem, não importa se você nunca foi da igreja, não importa se você está visitando hoje pela primeira vez, da mesma maneira que a palavra alcança o teu coração, alcança o meu coração, é para todos nós. Todos nós precisamos sair daqui hoje conscientes de que a ressurreição só faz sentido se eu estou entregando a minha vida para Jesus. Por isso Jesus vai dizer que Ele é a ressurreição e a vida. No mundo, muitas coisas nos chamam a atenção. E nós amamos muitas coisas nesse mundo. Aquilo que eu e você amamos, governa a nossa vida. Eu não sei o que você mais ama hoje, o que mais está reservado no seu coração, e você pode dizer assim, ó, eu amo isso daqui. Mas se este amor, seja lá o que for, estiver ocupando o amor primário, que deve ser o amor a Deus, em Cristo Jesus, você corre o risco de se tornar escravo daquilo que você ama. Se você amar a Jesus em primeiro lugar, você se tornará escravo do Senhor Jesus, como o próprio apóstolo Paulo diz. O próprio apóstolo Paulo diz que agora sou escravo de Cristo, servo de Cristo. O que nós amamos governa a nossa vida. Tem pecados que nós estamos amando e nós não queremos abrir mão. A ressurreição não faz sentido para nós dessa forma. Tem coisas que nós estamos amando em primeiro lugar. A ressurreição não faz sentido para mim nem para você. Jesus foi indagado por alguns fariseus e perguntaram para ele quais são os mandamentos mais importantes da lei. A lei dos judeus é mais ou menos 650 a 660 leis. Mas todas as vezes que os fariseus falavam de leis, eles usavam sempre o decálogo, os 10 mandamentos como a base. O decálogo tanto foi importante no Antigo Testamento, quanto é importante no Novo Testamento, sendo a base da nossa ética cristã nos dias de hoje. Mas ao perguntar a Jesus qual é o mandamento mais importante, havia uma certa intenção de testar ao Senhor Jesus, de apurar ou de ver se havia alguma coisa fora do sentido daquilo que Jesus estaria falando. Aí Jesus diz para aquelas pessoas, resumindo o decálogo, primeiro grande mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Quando nós falamos de amar a Deus sobre todas as coisas, nós estamos falando de prioridade. Nós estamos falando de primeiro lugar. Nós estamos falando da realidade de que quem é Deus na minha vida e na sua vida.
E aí falou, e o segundo maior mandamento é amar o teu próximo como a ti mesmo. E se você pegar esses dois grandes mandamentos dentro dos 10 mandamentos, é impossível você cumprir os 2 mandamentos prioritários sem cumprir os 8. Por quê? O primeiro mandamento diz sobre o nosso relacionamento com Deus, relacionamento vertical, onde a lei prima os primeiros 5 mandamentos, relacionado homem com Deus. Quando você diz amar ao seu próximo como a ti mesmo, está falando sobre relacionamento horizontal, que são as demais leis que tratam dos assuntos relacionados exatamente nesse contexto. Se você obedece os 2 mandamentos, você obedece todos os demais. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Se você obedecer esses mandamentos, você obedecerá todos os demais. Por isso, só faz sentido a cruz vazia, o túmulo vazio, se nós amamos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, com tudo que nós somos. Às vezes, nós sempre falamos que amamos muitas coisas de palavras, mas Deus conhece o meu coração e o seu coração. Amém? E eu quero concluir isso. Eu quero concluir essa mensagem esta noite dizendo isso para você. Saia daqui hoje entendendo que não foi por o nome de uma igreja que Jesus morreu. E não foi por uma religião que Jesus morreu. Não está nesse sentido. Não é essa uma realidade. Não. Foi por você. Foi por minha vida, por sua vida que Jesus morreu. E Ele ressuscitou. Quando nós olhamos para a história das religiões, nós perdemos um pouco o sentido pessoal, porque a palavra de Deus nos fala de um Deus que cuida de nós de forma pessoal. O Senhor sonda o teu coração. O Senhor conhece como você está aqui hoje. Ele sabe quais são as suas dores. Ele sabe quais são os seus medos. Ele sabe, o Espírito Santo de Deus habita em vós. O Espírito Santo de Deus, Ele nos conhece. A terceira pessoa da Trindade, Ele sabe das amarguras do seu coração, Ele sabe das dúvidas do seu coração, Ele sabe das aflições que você vive. Então entenda uma coisa, o seu relacionamento com Deus também é uma cura para a sua alma. O seu relacionamento com Cristo é a esperança da vida eterna e também é restauração de forma completa na sua vida. Aquilo que sentimento humano não pode fazer, a presença do Espírito Santo na sua vida é capaz de mudar toda a sua história. Por isso nós ouvimos tantos testemunhos de pessoas que estavam totalmente dispersas, pensando em dar cabo às suas vidas, mas quando encontraram com Deus, entenderam o sentido da vida em Cristo Jesus. Não saia daqui hoje, meu irmão, sem entender o sentido da vida em Cristo Jesus, porque a sua vida tem um valor imensurável. Quem pode dizer quanto custou o sacrifício de Jesus da cruz? É imensurável. Foi o Filho de Deus que morreu por você. Você tem valor, não importa as suas credenciais, não importa o seu status, não importa a sua condição financeira, não importa os seus diplomas, não importa se você tem ou se não tem, não importa se hoje a sua conta está como a minha, zerada, não importa, porque Ele te ama, o Senhor te ama e ninguém pode tirar isso de você, porque o sacrifício de Jesus foi por amor. Não somos perfeitos, não merecíamos, mas diz a palavra do Senhor que Ele morreu em meu lugar para nos salvar, e o sangue de Jesus é poderoso para nos purificar da nossa iniquidade. Em nome de Jesus, que você tenha um novo tempo, uma nova história e uma nova maneira de olhar para tudo aquilo que nós estamos falando sobre a cruz e sobre a Páscoa, porque Jesus é o Senhor, reina para todo sempre. O salmista vai dizer: quem é o Rei da Glória? Ele é o Rei da Glória. Ele entra por estas portas. Ele é o Rei da Glória. A entrada de Jesus triunfal representava um rei que estava
pronto a morrer por seu povo. Não um rei como alguns judeus esperavam, um rei que iria tirar o império romano do poder, não, mas um reino espiritual. Este reino é o reino de Deus. O reino de Deus. Que o Senhor te abençoe nesta noite. Feliz Páscoa para você e sua família. Jesus ressuscitou por amor à minha vida e à sua vida. Fica de pé em nome de Jesus. Às vezes nós olhamos para a nossa realidade, mas eu não tenho valor, eu não tenho nada. Olha para a cruz, você vai ver o valor que você tem. Todas as vezes que vier algum pensamento, eu não tenho valor, ninguém me ama, ninguém me quer, e não sei o quê, olhe para a cruz. A cruz vai revelar o seu valor. Olhe para a cruz vai revelar o seu valor. É um valor imensurável. Nós estamos aqui esta noite por isso, porque Jesus morreu em nosso lugar. Coloque a mão no seu coração. Nós vamos orar e em seguida nós vamos estar participando da ceia do Senhor. E a ceia é a nossa Páscoa, porque é o corpo e o sangue de Cristo, de forma simbólica, memorial, através do pão e do vinho, representando o sacrifício de Jesus por nossas vidas. Coloque a mão no seu coração. Você tem valor, diga isso, você tem valor, eu tenho valor para o Senhor, eu sou precioso, diga, eu sou precioso para o Senhor. A cruz me faz lembrar desse valor que eu tenho, o tanto que o Senhor me ama, o tanto que Deus me ama, ao ponto de mandar o Filho dele a morrer na cruz. Imensurável, inegociável, ninguém pode tirar